Boa noite. Eu queria começar essa ministração com uma frase. Às vezes vivemos como se Jesus nunca fosse voltar. Se a gente for olhar para o contexto da nossa vida e para o contexto do mundo no geral, realmente a gente vive dia após dia como se Jesus nunca fosse voltar, sabe? A gente vive de uma forma onde a gente às vezes se entrega ao pecado, não se entrega à mudança que Deus quer fazer nas nossas vidas, não se entrega a Deus por inteiro, não vive aquilo que Ele tem para nós, pensando no amanhã, sabe? Pensando assim, amanhã eu mudo, amanhã eu largo tal coisa, amanhã eu me entrego mais a Deus, amanhã eu me arrependo. Só que a questão é que talvez esse amanhã nunca chegue, sabe? Porque Jesus ele pode voltar hoje, ele pode voltar agora. E pensando nisso, a gente realmente vive dessa forma, como se Jesus não fosse voltar, como se ele não tivesse deixado uma promessa em que ele vai vir, que vai ter o retorno dele. A gente vê em Lucas 17, a partir do versículo 26, diz assim: assim foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. A gente vê aqui nas duas ocasiões, do dilúvio e na destruição de Sodoma e Gomorra, que as pessoas estavam fazendo as suas coisas normalmente, sabe? Não se importando com Deus. E o engraçado é que na época de Noé ele alertou as pessoas, ele avisou que ia ter um dilúvio, ele avisou que ia acontecer, e ainda assim as pessoas não ligaram, as pessoas não se importaram. Estavam fazendo festa, se dando em casamento, construindo suas coisas, se importando com suas próprias coisas e não se importando com aquilo que Deus estava falando. E não é tão diferente do que acontece hoje, da forma que vivemos hoje. Às vezes a gente tem planejado, sabe, construir coisas nessa vida. Não é errado construir coisas nessa vida, mas às vezes a gente tem pensado só nisso, em construir coisas nessa vida, e tem deixado de construir coisas em Deus. Deixar de construir coisas que são eternas, porque são feitas em Deus, sabe? E com isso a gente se distrai com essas coisas que são passageiras, coisas desse presente, desse momento, onde a gente acaba se esquecendo do que há por vir, que é a volta de Cristo. Talvez a gente esteja realmente assim, como foi nos dias de Noé, onde a gente tem se importado com tudo, menos com a vida de Jesus. Será se eu e você temos anseiado a volta de Jesus? Será se a gente tem pensado nisso? E ao pensar nisso, qual é o nosso sentimento, sabe? Será se o nosso sentimento em pensar que Jesus pode voltar hoje é de temor, sabe? Mas também de total amor, de saber que Jesus está voltando agora, nesse momento, e a gente vai estar com Ele? Ou é de medo, porque a nossa vida não está alinhada com aquilo que Cristo tem, sabe? Ou é de pavor, porque a gente está vivendo longe da presença de Deus, está vivendo longe daquilo que Ele tem para as nossas vidas? Então eu te pergunto, a frase de Jesus está voltando te causa medo ou paz? A frase de Jesus está voltando te causa descanso ou te causa desespero? A Isadora Pompeu postou uma história com a parte de uma música que eu achei bem interessante, que diz assim: eu clamo para que Ele volte, mas eu nem sei se eu estou pronto. E às vezes a gente pode estar com esse coração até clamando para que Jesus volte, porque muitas das vezes a gente vê tanta tragédia, tantas coisas acontecendo no mundo, até mesmo na nossa vida, e a gente pensa assim, cara, eu queria que Jesus voltasse logo. Só que se a gente parar pra pensar, cara, como que tá a minha vida se Jesus voltar agora? Será se esse anseio dele voltar logo vai mudar por causa que a gente não tá com a vida diante de Deus, uma vida reta, uma vida onde a gente está alinhado com aquilo que a palavra diz, com aquilo que Jesus tem nos ensinado? Como que a gente tem esperado, sabe?
a volta dele? Será que a gente tem se preparado para essa volta? Será que a gente tem anseiado por isso? Será que a gente tem clamado Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Ou a gente nem pensa nisso, nem pensa que Jesus ele pode voltar a qualquer momento e a gente às vezes está vivendo uma vida onde foca somente nas coisas daqui e nas coisas do Senhor, nas coisas dele. A gente tem deixado para trás, tem deixado por último, não tem dado prioridade para ele, não tem dado prioridade para aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Em 2 Pedro 3,10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão na noite. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudado. Então realmente Jesus ele vai vir como um ladrão, sabe? Se um ladrão fosse assaltar uma casa, ele não ia avisar: tal dia eu vou na sua casa para te assaltar. Não, porque você ia se preparar pro assalto, ia se precaver. E Jesus ele faz isso com a gente, sabe? Ele fala assim que eu vou voltar, mas ele não fala quando. Mas ele deixa os sinais de quando ele irá voltar. E o interessante de pensar que ele vai voltar sem a gente saber quando, deve, sabe? E devia gerar na gente um alerta constante, onde a gente deveria pensar: cara, eu preciso ter uma vida reta todos os dias. Eu preciso buscar me santificar todos os dias. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ter uma mudança de mente. Eu preciso viver de acordo com o Espírito, não de acordo com a minha carne. Sabe? Porque realmente a gente não sabe quando ele vai voltar. E talvez se ele voltasse agora, sabe? Será que a gente iria? Se ele voltasse amanhã, sabe? Talvez a gente fique esperando um depois, um amanhã, um mês, uma semana, não sei, para se arrepender das coisas que a gente tem feito, que não agrada o coração de Deus, pensando que ainda tem muito tempo, mas talvez não tenha tanto tempo assim. A Bíblia fala que chegará um momento que não vai ter mais tempo, sabe? E não só pensando nessa ótica que Jesus ele pode voltar agora, sabe? Mas e se você morrer hoje? E se você morrer amanhã? Como que tá a sua vida? Como que tá as coisas que você tem vivido? Será se eu e você temos agradado a Deus? Será se eu e você temos separado a nossa vida para viver uma vida entregue a Deus? Ou vivido uma vida somente focando nas coisas que são passageiras, nas coisas que são daqui e as coisas que são eternas? A gente não tem dado real valor para essas coisas. A gente viu aí que aconteceu essa semana, essa explosão horrível no Líbano, sabe? Uma tragédia. E tem outras tragédias que têm acontecido, sabe? E isso só nos faz pensar que, ou deveria nos fazer pensar que realmente a gente não sabe o dia do amanhã, sabe? Talvez você possa estar num lugar e acontecer uma tragédia e você não tem nem tempo, sabe, de se arrepender. E como que a gente tem lidado com isso, sabe? Se a gente tem se preparado pro Senhor, pro dia do Senhor, porque a gente ama a Deus e quer estar com Ele, ou porque a gente tem medo e não quer ir pro inferno? Se a gente deixa de fazer as coisas porque anseia a volta de Jesus, ou porque a gente tem medo de ir pro inferno? Tem uma frase que diz: a única coisa inevitável na vida é a morte. No entanto, poucas pessoas pensam sobre isso. Preparamos-nos para casar, comprar uma casa, ter filhos e para a aposentadoria, mas não para a morte, e onde passaremos a eternidade. Se a gente tem se preparado e pensado onde a gente vai passar nossa eternidade, a eternidade é muita coisa. Se a gente tem se preparado e pensado nisso, sabe? Se a gente tem gastado nosso tempo em ser transformado por Cristo, sabe? Para que a gente possa estar com Ele quando Ele vier. Ou será se a gente tem vivido como se Ele realmente não fosse voltar? Vivido como pessoas que não acreditam em Cristo, sabe? Pessoas que viveram realmente como se fossem ateus. Ateus, eles não esperam que Cristo vai voltar porque eles não acreditam. Não esperam que Deus vai enviar seu Filho novamente para nos buscar, para estar com Ele na eternidade, porque eles não acreditam.
E às vezes a gente vive dessa forma, sabe? Como se não acreditasse. Desperdiçando os nossos dias, desperdiçando uma vida que Cristo deixou para nós viver, mas viver de uma forma que glorifique a Ele. Então eu te pergunto novamente, a frase Jesus está voltando de causa medo ou paz? O que isso te causa, sabe? O que pensar nisso te causa? Tem eu vi um vídeo uma vez que fala que o cara fala assim, Jesus está voltando. Aí o outro responde, desde quando eu era criança, sempre falam que Jesus está voltando, ele nunca voltou. Aí o outro responde, se te falam desde quando você era criança é porque realmente já tá perto, né? Então você se cuide porque já tá perto. De tanto tempo que as pessoas já têm falado que Jesus está voltando. Então cada dia mais se aproxima esse dia. Cada dia mais se aproxima o dia que Jesus vai voltar. E será que a gente tem esperado por isso? E não apenas esperado, mas se preparado para esse dia. Se preparado para estar com Jesus. Ou será que a gente tem apenas focado nas coisas daqui e estado como nos dias de Noé? Sabe? Que o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. E quando o dilúvio veio, essas coisas todas se perderam. E Noé, que foi sábio e ouviu a voz de Deus, sabe, não se perdeu, não perdeu a sua vida, mas dito que encontrou, né, uma vida de verdade, porque escolheu obedecer à voz de Deus. Será que a gente tem sido como Noé e tem escutado aquilo que Cristo tem falado, que Ele vai voltar, e temos sido prudentes e nos preparado, porque eu imagino que preparar uma arca, construir uma arca deve ser algo muito difícil, e Ele deve ter se preparado para isso, sabe? Ele deve ter gastado dias para fazer isso, deve ter trabalhado em cima disso, e a gente deve fazer o mesmo. Imagine que a volta de Jesus, esperar a volta dele é como se a gente estivesse construindo a arca, sabe? Onde a gente vai ter que gastar tempo, vai ter que gastar empenho, vai ter que se preparar, e tudo isso esperando o dia dele chegar. É necessário ansiar a volta de Jesus. Eu acho que só não espera a volta dele e anseia por isso, ou porque não conhece Jesus de verdade e não quer ter ele mais próximo ainda, ou porque tem medo dele voltar e sabe como a vida está, sabe a forma que está vivendo, e se Jesus voltar logo ou a pessoa morrer, sabe que a eternidade dela não vai ser com Cristo, ou porque não entendeu a seriedade disso. Mas eu espero que você entenda a seriedade disso, de esperar a volta de Cristo. Não apenas esperar, mas trabalhar para isso. Trabalhar para isso, sabe? Trabalhar em você mesmo. Trabalhar para o reino de Deus, sabe? Servir no reino de Deus. Servir nas coisas dele. Deixar que ele te transforme diariamente. E mude a sua vida, sabe? Mude quem você é, mude as coisas que você está fazendo. Mude, sabe, os seus hábitos, mude a sua rotina, mude o que for necessário para que você possa estar com ele na eternidade. Possa estar com ele na eternidade, sabe? E isso é muito importante, isso é muito sério. Pode ser que às vezes a gente até anseie estar na eternidade, que ele está, mas a gente não faz nada para isso. Não vive uma vida entregue a Deus. Não vive uma vida de arrependimento, de se entregar diariamente, de buscar viver uma vida em santidade. Sabe, só quer o resultado de estar com Cristo no final de tudo, mas não quer trabalhar para que isso aconteça, sabe? E isso é muito triste, porque Jesus, ele nos chama para participar das coisas dele, nos chama para viver para ele,
inteiramente e ser transformado através dele. E ser transformado através daquilo que ele nos deixou através da palavra. Então que você venha refletir nisso, vocês venham refletir nisso e venham ansiar a volta de Jesus, venham clamar Maranata. Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Que isso venha ser o anseio dos nossos corações, venha ser o desejo do nosso coração que Jesus volte, sabe? Mas que também a gente venha nutrir e alimentar um relacionamento com Ele aqui e agora. A gente não venha perder tempo de não viver uma vida com Cristo e que a gente venha ansiar estar com Ele na eternidade. Não porque a gente tem medo do inferno, não porque a gente não quer a condenação, sabe, tem medo da condenação, mas porque a gente não quer passar um minuto longe de Deus, não quer passar nada, sabe, nem um segundo longe da presença dEle, e onde Ele estiver, a gente anseia estar também. Deus abençoe a vida de vocês e Jesus está voltando. Isso pode ser hoje, amanhã, ninguém sabe.